Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e a gente vai falar hoje então do rio Gravataí e sua relação ali com a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Primeiramente, o rio Gravataí é um rio de pequena extensão. Ele vai nascer numa região de banhados. O que são os banhados? Basicamente são solos encharcados devido à relação com a água da chuva, a água de um lago ou até mesmo a água subterrânea. O que acontece? O solo ele fica encharcado, ele não consegue então absorver mais água, cria-se então o que a gente chama de banhado ou charco, e quando a água tem uma quantidade considerável, ela começa então a sair desse banhado, formar pequenos filamentos de água que vão dar origem a rios, como é o caso do rio Gravataí. O rio Gravataí, então, ele vai correr de leste para oeste em direção ao Lago Guaíba. Diferentemente dos outros rios que a gente já viu em outras aulas, o rio Gravataí ele passa numa área mais plana, não apresenta aquele relevo acidentado, íngreme. O que é muito comum em suas margens, nós temos muitas lavouras, principalmente de arroz. E ao longo de suas margens, obviamente, nós temos mais áreas de banhado. Ele vai recebendo arroios ao longo do seu caminho, então próximo ali à sua nascente se percebe uma área rural, e à medida que ele vai se aproximando do Lago Guaíba, ele vai começar a encontrar áreas mais urbanizadas, porém áreas densamente povoadas. O Gravataí também sofre com muita poluição, e ao longo do seu caminho, como eu mencionei com vocês, ele vai passando por áreas alagadas, que são os banhados, que fique bem claro que naturalmente são alagadas. Essas áreas ao longo das margens do Gravataí também foram sendo ocupadas pela população. Em momentos de cheias, a água vai sair do leito e vai ocupar essas áreas. Percebam que agora a gente está começando a entrar em áreas mais urbanizadas. Aqui tem um detalhe bem legal. De um lado da margem, eu consigo perceber esses banhados com uma certa preservação. Só que do outro lado, eu já tenho a ocupação humana. De novo, boa parte dos problemas estão relacionados à forma que o ser humano ocupa o espaço geográfico. O fato da gente, como sociedade ao longo da história, procurar ocupar as margens dos rios, fornecimento de água, plantação de alimentos, criação de animais, água para a indústria. A gente indo pelo leito aqui do rio Gravataí, seguindo o curso dele, ele tem áreas bastante preservadas, vamos dizer assim, e com muitos banhados. Então aí está a grande força dele. Ele é até conhecido como o Pequeno Notável, ele é um pequeno rio que passa por muitos problemas, desde a seca do verão até o lixo, o esgoto que chega até ele. Passa por uma região bem importante economicamente falando para o Rio Grande do Sul. Essa região que tem cidades como Alvorada, Cachoeirinha, são importantes cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Aqui a gente chega num grande banhado do rio Gravataí, depois ele sai novamente desse banhado. Vejam que à medida que ele vai avançando para o oeste e passando pelos banhados, inclusive ele vai ganhando mais água, mais força. Outro detalhe importante, a infraestrutura ao longo deste rio. Aqui é a rodovia BR-290, a famosa Freeway, uma estrada que liga a região metropolitana de Porto Alegre até o litoral. E essa rodovia vai então se conectar com a 101, e boa parte das coisas que são comercializadas no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana, passa por essa estrada. Nesse ponto aqui da aula, a gente vai destacar duas coisas. Gravataí é um município muito importante para o Rio Grande do Sul. Tem uma área urbanizada bastante extensa, de um lado da BR-290. Do outro lado, um pouco afastado neste momento, está o rio Gravataí. Como é um rio de uma área plana, a gente até meio que fica confuso quando olha para o curso dele, mas o que acontece?
Ele está vindo dessa região, ele vai fazendo as curvas dele e quando ele enche, quando ele alaga uma área, ele acaba abandonando essas curvas, que eu já expliquei em outras aulas, são os meandros. E isso deixa, quando a gente olha o rio, o seu curso meio confuso, mas ele está aqui, ele vai seguindo em direção ao Guaíba, continua passando por áreas rurais e urbanas. Esse rio aqui é um dos mais poluídos do Brasil. Nesse ponto aqui, nós temos uma área bastante preservada. A gente chama isso aqui de Mata Atlântica. Do outro lado, a gente já tem uma área de campo, que provavelmente é usada para atividades agrícolas. Agora a gente está nos municípios que é literalmente ao lado de Porto Alegre. A gente vai perceber agora que tem aqui um arroio canalizado. Esse arroio, como vários arroios no Brasil, foram transformados em esgoto a céu aberto. E esse arroio ele vai passando por uma área densamente urbanizada, levando a sua água em direção ao Gravataí. O Gravataí ele vai passar pelaquela mesma situação que os outros rios. À medida que ele vai avançando para sua foz, ele vai recebendo seus afluentes, que vão ter seus níveis aumentados por causa da chuva, vai chegar ao rio principal, elevando as águas dele e causando inundações ao longo de suas margens. Agora o rio passa por baixo da 290, passa por mais uma área bastante urbanizada, em Cachoeirinha, vai em direção ao oeste, em direção ao Lago Guaíba. Por fim, a gente vai chegando na região do município de Canoas, próximo à foz do rio Gravataí, que é o rio Jacuim, e juntos eles vão ir em direção ao Lago Guaíba. O que a gente percebe? A região de Niterói e Rio Branco ficam literalmente na planície de inundação no Gravataí. Obviamente, com as cheias do rio, essa área toda foi inundada. Do outro lado, onde a gente tem Porto Alegre, a Arena do Grêmio, o bairro Maitá, a região da Farrapos, também receberam muitas águas e sofreram muito com a inundação. Inclusive, continuam tendo ruas alagadas quase um mês depois das grandes chuvas. Por fim, quando a gente pensa no Gravataí, a gente olha para ele, a gente vai perceber que ele chega ao Jacuim e o Jacuim, ali pertinho, já recebeu a água do Rio dos Sinos e também recebeu a água do Rio Caim. E lá atrás recebeu a água do Taquariantas. Então toda essa água acumulada recebe mais água do Gravataí. Nessa área aqui vai ter o aumento do nível tanto do Jacuim, do Gravataí, dos Sinos, do Caim, do Lago Guaíba. Toda essa região aqui vai acabar sendo inundada pela água proveniente dessas grandes chuvas. Então, pessoal, para concluir, a gente tem que pensar o que? O Gravataí, ele veio lá do leste em direção ao oeste, passando por municípios densamente urbanizados na região metropolitana de Porto Alegre, recebendo água da chuva dos seus afluentes e dessa forma saindo do seu leito, inundando as suas margens, as suas planícies de inundação. A sua foz vai ser no rio Jacuí, como é a foz do rio dos Sinos, a foz do rio Caim. Juntos eles vão levar a água para o Guaíba. Do Guaíba, essa água, vocês já sabem, vai em direção à Laguna dos Patos. E na Laguna dos Patos, lá na região sul do estado, nós vamos ter então a conexão com o Oceano Atlântico. Certo, pessoal? Então essa foi a aula do Rio Gravataí e sua relação com os alagamentos. Um forte abraço, curte aí e se inscreve no canal e até a próxima aula.